Fala pessoal, bom dia! Vamos abrir mais um episódio do podcast aí do Tá Tudo Misturado e discutir uma notícia que saiu na mídia tradicional, confrontando os diversos pontos de vista e esclarecendo os aspectos mais críticos. Sem mais, vamos ao podcast então. Já pensou naquela sensação, sabe? Quando você descobre que algo que tinha certeza, tipo certeza absoluta, era totalmente diferente. É, tipo, como você assiste um filme com um plot twist inacreditável, sabe? Aham. Ou, sei lá, descobre um segredo de família que muda tudo que você achava que sabia. Isso. É uma sensação, sei lá, de que sua visão do mundo foi abalada, né? E aconteceu em escala global com a pandemia de Covid-19. As narrativas que a gente constrói sobre eventos assim impactam como a gente vive, como toma decisões. Com certeza. E por isso hoje a gente vai mergulhar nas narrativas da pandemia. O ponto de partida é uma frase do João Dória. As fake news ganharam a guerra de narrativas sobre a Covid. Uma frase forte, né? Que não falar. Total. E a gente juntou um material bem diverso para entender isso. Tem um vídeo do canal Anessa Persona no YouTube comentando essa fala do Dória, mencionando uma manchete do New York Times, supostamente de 2025. É mesmo? É. A gente também tem uns textos com análises sobre a pandemia aqui no Brasil e um artigo da Zeynep Tufekci no New York Times que foca na origem do vírus e na transparência da ciência. Então, a missão hoje é tipo uma cacologia das narrativas. A gente vai tentar entender por que algumas versões dos eventos ganharam mais força, o que isso diz sobre nossa confiança nas instituições, como a informação circulou e qual foi o papel dos diferentes atores, né? Uma investigação complexa, mas importante, né? A pandemia expôs a fragilidade da informação e como narrativas são construídas e espalham rápido, influenciando a vida das pessoas. Verdade. Então vamos começar pela frase do Dória. As fake news ganharam a guerra de narrativas sobre a Covid. E a reação do Ancap Sul é curiosa. Eles concordam com Dória, mas por uma razão completamente oposta. Eles meio que usam essa declaração do Dória como ponto de partida. Mas apesar de concordarem que as fake news venceram a guerra de narrativas, eles acreditam que essas notícias falsas vieram do establishment, sabe? Da ciência e da política. O oposto do que o Dória pensa. Totalmente. Eles citam essa manchete do New York Times, de 2025, onde jornalistas americanos, teoricamente, admitem que foram severamente desinformados sobre a pandemia. E quem seria o culpado? Os cientistas. Que teriam passado informações erradas sobre lockdowns e a origem do vírus. Interessante. É importante lembrar que essa manchete é apresentada no vídeo como um fato que já aconteceu, né? Em 2025. Eles também ligam em seus lockdown files no Reino Unido que supostamente mostram que as medidas restritivas não tinham base científica e seriam fake news. Entendi. E o ASAPIASU traz essa crítica para o Brasil, falando que fake news parecidas foram espalhadas por políticos e pela mídia, incluindo grandes veículos, o STF e até ex-ministros da Saúde. Nossa. Eles dizem que sofreram com essa guerra de narrativas, com censura de canais e restrições de movimento. Para eles, as narrativas dominantes foram as falsas, impostas pelas instituições. Caramba. E aí? O que a gente tira disso? Bom, isso nos faz pensar. Quem define o que é verdade ou fake news? Principalmente em uma crise, com incerteza científica. O que para uns era informação vital, para outros parecia exagero ou até manipulação. A própria definição de fake news vira uma arma usada para deslegitimar o outro lado. A verdade se torna subjetiva. Faz sentido. Mas aí a gente olha para os outros textos e a coisa complica. Um deles concorda que as fake news tiveram impacto, mas diz que só culpar a desinformação é simplificar demais. Sim, o texto destaca outros fatores, como falhas na comunicação oficial, desconfiança nas instituições e a polarização política. É verdade. E tem um detalhe, o texto lembra que o próprio Dória foi criticado. É mesmo. O anúncio da Butanvac, aquela vacina brasileira que não deu certo, é citado como algo que pode ter gerado ceticismo na população. Puxa. A credibilidade das fontes é crucial, né? Se o público vê inconsistências ou promessas não cumpridas, a confiança cai e abre espaço para narrativas alternativas, inclusive as falsas. Entendi. O que isso mostra é que ações, mesmo baseadas na ciência, podem ser minadas se a galera acha que tem interesse político por trás. Aí mistura a saúde pública com a ambição pessoal. Complicado. E agora vamos falar da origem do vírus. O artigo da Zeynep Tufekci no New York Times aborda isso. Sim, o foco dela é a teoria do vazamento de laboratório. Ela lembra que no início essa ideia foi rejeitada como teoria da conspiração por cientistas e autoridades que insistiam na origem natural no mercado de Wuhan. E ela cita um episódio. Quando a EcoHealth Alliance perdeu financiamento para pesquisas com vírus de morcego no Instituto de Virologia de Wuhan, 77 ganhadores do Nobel e 31 sociedades científicas defenderam a organização. Nossa. Parecia um consenso de que a pesquisa em Wuhan era segura e a origem natural, um fato.
Mas a Tufekci revela coisas preocupantes. Ela diz que, para criar essa impressão de consenso, alguns cientistas esconderam informações, enganaram jornalistas e até discutiram como esconder suas comunicações. Eita. A segurança no laboratório de Wuhan também é questionada. Detalhes indicam que as precauções podem ter sido negligentes. A Tufekci cita um artigo na Cell, onde pesquisadores, muitos de Wuhan, descrevem a coleta de vírus de morcego e experimentos para ver se eles infectavam células humanas. E tudo isso com segurança que alguns consideram insuficiente. É como testar vazamento de gás acendendo um fósforo. Arriscado. Total. E ela questiona a EcoHealth Alliance. Quando o surto começou e viram a semelhança genética do vírus com as pesquisas deles, eles deviam ter ligado o alerta, né? Mas não fizeram isso. Só depois, com pedidos de registros e vazamentos, essas conexões vieram à tona. Caramba, e que é mais? Ela analisa 2 publicações que descartaram o vazamento de laboratório. Um artigo na Nature Medicine e uma carta no The Lancet. Sobre o artigo da Nature Medicine, ela descobriu, por mensagens no Slack, que, enquanto publicamente os autores diziam que o vazamento era improvável, muitos deles achavam bem provável. Sério? Um deles até escreveu que o vazamento era bem provável, dados os tipos de pesquisa e os dados moleculares. Procura. E eles pediram conselhos para figuras como Jeremy Farrar, Francis Collins e Anthony Fauci. Documentos mostram que Farrar sugeriu que eles descartassem o vazamento de forma mais direta no artigo. Depois, descobriu-se que eles discutiram como enganar um repórter do New York Times para ele não ver a plausibilidade do vazamento. Que coisa. A carta no The Lancet, que chamava o vazamento de teoria da conspiração, também tinha problemas. Peter Daszak, da EcoHealth, escreveu e espalhou a carta, escondendo seu envolvimento. Ele disse aos outros que a carta não podia ser rastreada até ele. O Lancet depois corrigiu o conflito de interesses de Daszak, mas não removeu a carta. Nossa, e tem mais. Tem. A Tufekci menciona mensagens entre David Morens, conselheiro do Fauci, e Peter Daszak, onde eles falam de como fazer e-mails sobre a origem da pandemia desaparecerem. Eles sabiam que não podiam deixar rastros. Que situação. A Tufekci acha que tentar abafar o debate fez o contrário do que pretendiam. Em vez de proteger a ciência, deu credibilidade para gente com más intenções e desacreditou instituições importantes. Depois de investigações e pressão, o governo Biden baniu a EcoHealth de receber financiamento federal por 5 anos. E a origem do vírus? Mas as conclusões mudam. A CIA agora acha que o vazamento é a origem provável, mas com baixa confiança. O Departamento de Energia e o FBI chegaram à mesma conclusão em 2023. E o Serviço Secreto Alemão, em 2020, já achava o vazamento entre 80% e 95% provável. Nossa. O ponto é, até hoje, não tem prova definitiva que descarte o vazamento ou confirme a origem natural. Então ainda é um mistério. Em partes. Mas o principal é honestidade na ciência, principalmente em crises. Tentar controlar o debate e criar um consenso artificial pode ter consequências sérias para a confiança do público. Verdade. Agora, voltando para o Brasil, vamos falar da politização da pandemia. O terceiro texto critica o Dória. Ele diz que o Dória, apesar de se mostrar como defensor da ciência, usou a pandemia para se promover e atacar seus rivais, principalmente o Bolsonaro. Isso piorou a polarização e atrapalhou o combate à pandemia. Lembra que o Dória teve destaque no início, com a Coronavac e sua oposição ao governo federal? Ele foi o primeiro a vacinar no Brasil, com bastante mídia. Mas aí vieram as acusações de que ele usava a crise para fins eleitorais, mirando em 2022. A crítica é que ele transformou a gestão da pandemia em arma política contra o Bolsonaro, mesmo que muitas críticas ao governo federal fossem válidas. O início da vacinação em São Paulo antes de um plano nacional é visto como um exemplo disso. E a Coronavac? Foi importante, mas a forma como o Dória promoveu como a vacina do Brasil e a falta de transparência sobre a eficácia dela no começo foram exploradas por grupos anti-vacina e pelo governo federal. Essa politização gerou desconfiança em parte da população. O texto também critica outras ações do Dória que priorizaram o marketing. A Butanvac, anunciada como 100% nacional, nunca saiu do papel. Eu lembro disso. Isso reforçou a ideia de que ele usava promessas para aparecer. E os lockdowns em São Paulo? Eles geraram resistência e tiveram consequências, como queda no PIB e aumento do desemprego, teve acusações de autoritarismo, com prisões e multas. A gestão da saúde também foi criticada, com denúncias de superfaturamento e atrasos. Nossa. Tudo isso contribuiu para a narrativa de que a imagem pública era mais importante para o Dória que a gestão em si. E a gente volta para a frase dele sobre fake news. O texto argumenta que a comunicação do Dória, às vezes sensacionalista, pode ter aumentado a polarização e, indiretamente, a desinformação. A forma como ele destacou a Coronavac e a falta de clareza inicial sobre a eficácia dela podem ter sido usadas por grupos anti-vacina.
Faz sentido. A conclusão do texto é que a guerra de narrativas foi alimentada por vários lados, incluindo Dória, e priorizar a política teve consequências ruins para o Brasil, como atraso na compra de vacinas e muitas mortes. A politização gerou desconfiança nas instituições e dificuldade para aderir às medidas de saúde. E o Dória acabou não se elegendo presidente, né? Apesar de algumas medidas baseadas na ciência, a postura dele parecia ter motivação política. O texto cita a alta rejeição dele e os números baixos nas pesquisas de 2022, mesmo sendo o campeão da vacina. Interessante. O texto finaliza dizendo que a frase do Dória sobre as fake news é uma meia-verdade. A desinformação foi um problema, mas a guerra de narrativas teve vários culpados e a ambição política teve um preço alto para o Brasil. Então a guerra de narrativas da Covid-19 foi complexa, com vários lados. Exatamente. Teve a questão da origem do vírus, a falta de transparência na ciência, a influência da política no Brasil, com acusações de uso da crise para fins eleitorais. A frase do Dória ganha outro significado com todas essas perspectivas. O que ele chama de fake news pode ter sido visto de jeitos diferentes por grupos diferentes. É verdade. E isso nos leva a uma reflexão. O que essa nossa conversa diz sobre o futuro das crises de saúde? Qual o papel da mídia e da ciência num cenário tão complexo? Qual a importância de pensar criticamente para entender as informações? E qual a responsabilidade de cada um, governo, cientistas, mídia, pessoas, em moldar a visão pública durante uma pandemia? Em quem você confia? Será que tem agendas ocultas influenciando o que a gente vê e ouve? Fica aí a pergunta para você continuar pensando. É só é. Valeu, até a próxima. E assim encerramos mais um episódio do podcast Aí do Tá Tudo Misturado. Esperamos que a discussão de hoje tenha ajudado a esclarecer os pontos mais críticos dessa notícia e a trazer uma visão mais ampla sobre o tema. Lembre-se, nosso objetivo é sempre confrontar ideias, desmistificar narrativas e trazer a verdade à tona, mas queremos ouvir você também. Deixe sua opinião nos comentários. Concorda com nossa análise? Tem um ponto de vista diferente? Ou há outra notícia que você gostaria que a gente abordasse no próximo episódio? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Siga-nos também nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e participe da nossa comunidade, onde a discussão continua. Até a próxima, pessoal. E lembre-se, aqui a gente mistura tudo, mas sempre com responsabilidade e informação de qualidade.